Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos continuar as nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos importantes na unidade 3 sobre direitos trabalhistas e direitos do consumidor. Bom, primeiro nós vamos começar, com os direitos trabalhistas. O direito do trabalho é o segmento, do direito privado que regula a relação jurídica entre os trabalhadores e seus empregadores. E o direito do trabalho ele tem um objetivo que é assegurar as condições de trabalho e sociais do trabalhador, de acordo com as medidas, as normas e as leis vigentes no país, tá certo? Então o direito do trabalho ele é muito importante para assegurar que as leis sejam cumpridas e que o trabalhador tenha as condições adequadas para poder trabalhar e poder exercer sua profissão. Então nós vamos ver agora alguns princípios básicos aí do direito do trabalho. Um deles é a questão da proteção, e que ele acaba sendo a proteção, que ele acaba sendo traduzido em que o trabalhador, ele sempre, ele na relação trabalhista, ele é sempre considerado o lado mais fraco, como a gente pode dizer, no sentido de que ele tem os seus direitos garantidos, e sempre vai ser decidido em favor do trabalhador, E caso haja alguma dúvida, caso haja alguma interpretação, sempre será colocada aquela que favorece primeiro o trabalhador. Essa é uma forma de garantir, que o trabalhador está sendo protegido em seus direitos. E aí entra, como eu disse anteriormente, a questão da norma mais favorável, Independente da hierarquia das leis, que as leis têm várias hierarquias, a própria CLT, os acordos coletivos, as convenções coletivas, sempre numa disputa trabalhista, sempre será considerada a norma mais benéfica, ou seja, por exemplo, se em determinada situação o trabalhador está pleiteando um direito de algum benefício, por exemplo, que está lá na convenção coletiva, mesmo que em outro acordo ele não tenha isso, vai ser considerada aquela que é mais benéfica para o trabalhador. Isso também é uma forma de garantir a proteção dos interesses do trabalhador. Uma outra coisa importante é a questão da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, no sentido de que o trabalhador ele não pode renunciar voluntariamente dos seus direitos. Como, por exemplo, mesmo que o trabalhador, em determinado momento, ele assine um papel na relação com a empresa, dizendo que ele abre mão das suas férias. Ele não pode fazer isso, Por quê? Porque as férias é um direito trabalhista. Então, esse papel, esse acordo que ele assinou com a empresa, ele é nulo, Então, ele não tem valor legal. Então, o trabalhador, ele tem sempre os direitos deles garantidos. Ele vai ter sempre o direito dele, independente de qualquer acordo, independente de qualquer questão que se coloque nesse sentido. Também entra a questão da primazia da realidade, O que é a primazia da realidade? Esse conceito, ele tem a ver com, dentro de uma disputa trabalhista, de um processo trabalhista, por exemplo, sempre vai valer aquilo que de fato aconteceu, mesmo que exista documentos, existam, por exemplo, algumas informações que digam o contrário, Então, por exemplo, se um trabalhador ele trabalha acima da carga horária do dia, e ele faz horas extras, mesmo que não exista um documento dizendo, por exemplo, que ele fez as horas extras, vai valer o que realmente aconteceu, Então isso existem mecanismos na Justiça do Trabalho, por exemplo, testemunhas,
que podem provar essa realidade. Então a realidade sempre vai se sobressair, né, a questão documental, né? Mesmo que a documentação exista, mas no sentido de que se ele conseguir provar que realmente aconteceu aquele fato, né, vale o fato, não o documento. A continuidade da relação trabalhista, né? Essa é uma questão muito interessante, né? Existem vários tipos de contratos de trabalho, né? Inclusive isso foi reformulado na reforma trabalhista. Você tem contratos, o contrato padrão, vamos dizer assim, da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, né? Ela coloca que o contrato é sempre por prazo indeterminado, salvo prova contrária, ou seja, salvo se você assinou um contrato por tempo determinado, um contrato intermitente, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Essa é uma forma de garantir a continuidade do vínculo trabalhista, né? Então, a pessoa ela trabalha, né, na empresa e ela vai estar sempre, né, tendo direito à relação por prazo indeterminado, tá certo? Mesmo que, a não ser que, né, o trabalhador tenha assinado, tenha feito outro tipo de contrato já ciente disso. Isso é uma forma também de garantir o direito a esse vínculo, né, trabalhista, né? É uma forma de garantir a continuidade do vínculo trabalhista. O contrato de trabalho é a relação, né, estabelecida entre o empregador e o empregado. Então existem algumas questões que são garantidas, né, pelo contrato de trabalho, que está na CLT, na jurisprudência também da Justiça Trabalhista, e também em acordos coletivos, convenções coletivas, né, que também vão reger essa relação trabalhista. O contrato de trabalho, ele se manifesta num documento formal, mas ele também se manifesta de maneira tácita, né? No sentido de que, mesmo que não exista um documento formal, também existe a questão de que há uma relação trabalhista e os direitos trabalhistas podem ser pleiteados na Justiça do Trabalho. Então, alguns direitos relacionados ao contrato, né, por prazo indeterminado, né, é a questão, por exemplo, o contrato de experiência, onde o funcionário ele vai ter um período, né, onde vai estar uma relação trabalhista determinada, por prazo determinado, né, que pode ser no máximo até 90 dias. Esses 90 dias eles podem ser feitos de formas diferentes, por exemplo, 45 dias mais 45 dias, mas também existem outras variações, 30 mais 60, né? Existem contratos de experiência menores, né, de 60 dias, mas geralmente esse contrato de 90 dias. Esse é um período de experiência onde tanto o empregador quanto o empregado eles vão estar sendo avaliando, né, a continuidade desse contrato. E seus direitos ali também determinados por lei serão garantidos. Anotação na carteira profissional, na CTPS, né? Então a empresa ela tem obrigatoriedade de fazer anotação da carteira profissional, né, até 48 horas, né, dentro da relação trabalhista. E aí vão existir também os direitos trabalhistas, né, básicos garantidos pela CLT e também em convenções coletivas e acordos coletivos, né, como horas extras. O percentual de horas extras também é determinado por lei, né, o adicional, né, é determinado por lei. Férias com adicional de 1/3, né? Também no contrato de trabalho, a vedação das alterações sem consentimento do funcionário e também sem prejuízo a essa relação. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma alteração contratual de um funcionário se ele não que seja prejudicial ao contrato inicial, né? Alguma alteração pode ser feita, mas desde que haja um acordo e esse acordo seja dentro da lei, né? O que aconteceu, por exemplo, na pandemia, houve redução, né, de jornada de trabalho com redução de salários, por exemplo.
mas isso é feito via acordo, né, com sindicatos e tudo mais, tá? Eu não posso, a empresa não pode unilateralmente fazer uma alteração, né, sem o consentimento do funcionário, e essa alteração não pode gerar prejuízo para a relação inicial de trabalho. E existe também no Brasil a questão da garantia, né, do salário mínimo, né, que nós temos aí o salário mínimo nacional, né, nós temos também salários profissionais, que é os salários de categoria, né. Então, isso é uma garantia de que nenhum profissional pode receber menos do que o salário mínimo dentro do contexto do contrato de trabalho, dentro da sua carga horária prevista. E também existe a questão da irredutibilidade salarial. O que é isso? A empresa ela não pode, né, unilateralmente reduzir o salário da pessoa, mesmo que haja, por exemplo, mudança de função, a não ser em casos muito específicos, né, onde há, por exemplo, uma questão, leis trabalhistas específicas envolvida, né? No caso que eu acabei de citar, né, redução de carga horária, através de acordos coletivos aí, que envolvam também instâncias sindicais e também a Justiça do Trabalho. Então, o contrato de trabalho é a grande garantia, né, do empregado na relação trabalhista. Nós tivemos a reforma trabalhista recentemente, né, onde foram feitas algumas alterações que deram alguma flexibilidade do que existia anteriormente, né? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas alterações. Uma delas é o parcelamento de férias. Antes você tinha o parcelamento de férias de determinada forma, né? Existia uma certa rigidez nisso. Hoje, as férias podem ser parceladas até 3 vezes, né? Sendo que nenhum desses períodos pode ser inferior a 14 dias. Então, hoje, por exemplo, o funcionário pode tirar em 3 períodos diferentes, né? Por exemplo, 14 dias no primeiro período, aí você pega mais, sei lá, 8 dias no segundo, né? E aí você consegue parcelar isso de forma diferente de comum acordo. Então isso foi uma das novidades do parcelamento de férias. A flexibilização das jornadas de trabalho, né? Então, antes você tinha lá também normas mais rígidas em relação à jornada de trabalho, e hoje você pode alterar, né, um pouco a jornada. Uma das questões, por exemplo, você pode fazer um acordo de reduzir, por exemplo, o horário de almoço, né, fazer jornadas parciais, né, jornada intermitente. Então, hoje você consegue ter a jornada, né, o período de trabalho com algumas alterações, né? E isso também garantiu aí ao empregador e aos empregados acordos possíveis, né? Onde saiu daquele modelo inicial da jornada, né? A jornada padrão que existia. Outra alteração também importante foi a questão da terceirização. Antes da reforma trabalhista, a terceirização ela era permitida somente para atividades que não estavam ligadas totalmente à atividade fim da empresa. Então eu poderia terceirizar. O que é terceirizar, né? Eu contratar funcionários através de empresas terceirizadoras, né? Eu podia fazer isso somente com atividades que não estavam relacionadas à atividade fim. Por exemplo, numa indústria, eu não podia terceirizar a questão da produção, né? Do produto, na prestação de serviços, eu não podia terceirizar as atividades relacionadas diretamente à prestação de serviços da empresa. Hoje existe uma maior flexibilidade, tá certo? Nisso, e eu também posso terceirizar situações ligadas a isso. Na área da saúde, isso aconteceu de forma muito ampla, né? Você pega, por exemplo, hospitais que você tem uma terceirização de médicos e enfermeiros, por exemplo, né? Através de instituições, né? De terceirizadas, né? Então, hoje você tem até hospitais em que uma parte muito grande dos seus empregados são terceirizados, né? Então, isso hoje é possível ser feito, né? Mas, da mesma forma,
ah, houve também um grande número, né, de leis, né, de proteção ao trabalhador. Né? Uma delas é que se o funcionário for demitido naquela função, naquela empresa, prestando serviço naquela empresa, naquela instituição, ele tem que ter um prazo, né, em que é para ele poder voltar a trabalhar ali. Né? Então, por exemplo, para coibir, né, por exemplo, ficar trocando de terceirizada, né, só para continuar mantendo o mesmo empregado, e a pessoa ficar a empresa ficar trocando de terceirizada e manter um vínculo terceirizado. Então existe aí também algumas proteções em relação a essa situação. Na área da saúde, na realidade brasileira, isso é muito forte, né? Como eu falei para vocês, né? Então, dentro do contexto do nosso curso, né, pode acontecer sim, né? Por exemplo, você trabalhar na recepção de algum aparelho, né, de alguma instituição de saúde, né, onde você pode trabalhar como terceirizado. Né? Isso é uma prática que é bem comum na área da saúde hoje em dia. E antes da reforma também, a questão da demissão do funcionário, ela era muito mais limitada, as formas, né? Você tinha demissão sem justa causa, motivada por iniciativa do empregador. Você tinha também a demissão por justa causa, né, por iniciativa do empregador, e a demissão também, né, por iniciativa do empregado, né, que é o que a gente chama de pedido de demissão. Hoje existe a possibilidade do acordo. Então, hoje um funcionário pode fazer um acordo, né, com a empresa, e esse acordo garante ao funcionário o acesso à parte do FGTS, né, que, por exemplo, num pedido de demissão ele não teria esse acesso, e, por outro lado, também há uma redução da multa, né? No caso do empregador, a multa também se torna menor. A Justiça do Trabalho, né, o órgão, né, da Justiça que era responsável por processar e julgar as questões trabalhistas, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela vai ser responsável por todo o julgamento, por todos os processos relacionados à relação trabalhista. Então, por exemplo, todas as ações relacionadas à relação de trabalho, né, a questão ações relacionadas ao direito de greve, ações de representação sindical, né, relações entre sindicato e trabalhadores, sindicatos e empregadores, os mandados de segurança, habeas corpus, habeas datas, né, também é a Justiça do Trabalho que vai julgar essas questões. Os conflitos, né, em questão de jurisdição trabalhista, né, dentro do âmbito da Justiça do Trabalho, as questões relacionadas a indenizações por dano moral, patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, as ações relativas às penalidades administrativas, né, aos empregadores, né, então as multas, também as outras questões relacionadas à fiscalização, a execução, né, de ofício das contribuições sociais, né, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças do trabalho, e outras situações relacionadas à relação trabalhista, né, dentro da lei. Então, a Justiça do Trabalho ela é responsável por todo o âmbito, né, do julgamento, né, e processamento das relações trabalhistas no âmbito legal no Brasil. E agora nós vamos trabalhar um pouco também a questão dos direitos do consumidor. Eu acho muito importante, né, muito interessante, né, dentro do âmbito do nosso curso, a gente olhar essas relações de consumo, né? Então eu vou tentar trazer algumas ideias, né, e também eu quero que vocês pensem nisso, né, dentro da ideia das relações de consumo, dentro da prestação de serviços no âmbito da saúde. Tá? Então acho que eu vou tentar trazer alguns exemplos, mas eu também quero que vocês pensem um pouco na aplicabilidade disso.
Bom, o Código de Defesa do Consumidor, né, então foi instituído em 1990, então nós já estamos aí há bastante tempo com o Código, né, de Defesa do Consumidor. Ele abrange todos os aspectos das relações de consumo, né, das pessoas, das empresas, né, então isso vai e garante algumas coisas. Então nós vamos ver alguns direitos básicos do consumidor. Um deles é a questão da proteção da vida, segurança e saúde, né? Então, o primeiro é proteção da vida, segurança e saúde contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos e nocivos. Então, é primazia, né, da vida, né, o conceito da primazia da vida, né, da segurança, da saúde do consumidor. No âmbito, por exemplo, da área da saúde, então o nosso consumidor ele vai ter direito à prestação de serviços que garantam para ele segurança, saúde, né, na execução, por exemplo, de exames, né, do atendimento, da internação, né? Então é uma garantia primordial do consumo, né? Então o nosso cliente, o nosso paciente, ele tem garantia de que a empresa prestadora de serviços de saúde ela forneça produtos e serviços que não prejudiquem a saúde e a segurança das pessoas. 2. A educação e a divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, também é um direito do consumidor a ter acesso a informações dos produtos que ele está comprando, dos serviços que ele está comprando, né? E ele tem o direito de escolher isso e ter a igualdade na contratação desses produtos. Então, a questão de não poder também haver discriminação entre consumidores, né, por fatores diversos. Aí entra uma questão importante na área da saúde. O cliente, o paciente, ele tem direito a entender aquilo que ele está adquirindo, aquilo que ele está sendo submetido, por exemplo, a um exame. Ele tem direito de entender aquilo, ele tem direito de saber do que se trata, né? Ele tem direito de saber como será feito, tá? Para que ele possa tomar a sua decisão, inclusive em fazer ou não. No âmbito do serviço público, né, em que não existe a relação financeira, vamos dizer assim, né, por exemplo, o consumidor, né, o cliente, ele não paga, mas ele tem direito a entender. Então eu vou até uma unidade de saúde e eu vou fazer um exame, eu tenho direito a saber o que é o exame, qual o objetivo do exame, né, como que funciona, né? Então isso é um direito dele, tá certo? E quando a gente pensa na questão do papel do recepcionista, né, no serviço de saúde, muita coisa é feita pelo recepcionista, né? Que ele está na frente ali do atendimento, né? Então isso invoca inclusive a questão do profissional estar bem informado, entender bem aquilo que está fazendo. Obviamente que você vai ter situações onde algumas informações têm que ser passadas ali pelo médico, pelo enfermeiro, por exemplo, né? Por questões éticas, questões legais e questões técnicas, né? E você vai ter algumas situações em que isso tem que ser feito. Mas muitas vezes algumas informações elas são fornecidas, né? Elas são fornecidas pelo próprio recepcionista. E aqui também envolve a questão de amplamente divulgação dessas informações, né, e da educação, né, de conscientização do uso, né, dos produtos e serviços de saúde. E quando a gente pensa, né, aquilo que eu falei, né, que está ligado ao anterior, que é a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, né, envolve totalmente aquilo que eu falei anteriormente, né. Então, dentro do papel, né,
do recepcionista, como eu falei, tem situações onde a informação tem que ser dada por pessoas específicas, né, como por exemplo médico, mas tem situações em onde o recepcionista ele vai ter que dar essa informação claramente. Inclusive, pensando, por exemplo, numa situação cotidiana, né? Agendamento de consultas, direitos de retorno, né? Então, tudo isso tem que ser muito claro, muito específico. Inclusive, se você observar em algumas empresas, algumas clínicas, né? E você tem até por escrito isso divulgado através de murais e cartazes. Então, isso é a forma correta de fazer essa questão. E a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Eu acho isso dentro da área da saúde muito relevante, né? A gente entender isso. Então, é vedado, por exemplo, você divulgar serviços que não vão realmente resolver o problema do seu cliente, do seu paciente, né? Então, tratamentos que são enganosos ou que não são comprovados, né? Prometer coisas que não podem ser cumpridas, prazos que não podem ser cumpridos, né? Então, por exemplo, se você está divulgando que o resultado de um exame você sabe que, por exemplo, sai lá em 3 dias, você não pode dizer pro paciente que vai sair no dia seguinte, né? Você tem que dar a informação correta. E também a propaganda, né? A publicidade de métodos. Da mesma forma, cláusulas abusivas, né? Ou impostas, né? No fornecimento de serviços, né? Então, colocar restrições, por exemplo, que não são previstas em leis, né? Que não são embasadas tanto no procedimento médico quanto, por exemplo, nas leis, né? Também é uma coisa abusiva, né? Contratos de prestação de serviços com cláusulas abusivas, inclusive financeiras. Então, tudo isso é vedado pela relação de consumo. Modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão com a razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aí entra também aquela questão, né? Mudar contratos, né, de prestação de serviço, por exemplo, num plano de saúde, ou numa prestação de serviço, né, pontual, onde causem, né, prejuízos à relação de consumo, né, cause prejuízos ao consumidor. Então, isso também acaba sendo vedado, proibido, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Também o Código de Defesa do Consumidor garante o ressarcimento, a reparação e a prevenção de eventuais danos que eu possa causar, né, que a prestação de serviço possa causar ao paciente, ao cliente. A área da saúde também esse é um ponto muito importante. Então, se por algum momento, né, o paciente foi lesado, né, num tratamento, na administração de um medicamento ou em alguma situação, é direito do consumidor pleitear essa reparação de danos, né, e também ter garantido esse direito, né, dentro do processo da relação de consumo. E também o consumidor tem direito ao acesso, né, aos órgãos judiciários e administrativos para assegurar a sua proteção, né? Então, o consumidor, né, o paciente, o cliente, ele tem direito a pleitear, né, qualquer ação relacionada à relação de consumo dentro da área da saúde. E também, nesse mesmo sentido, né, a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor. Então, dentro da justiça, o consumidor não é o consumidor que tem que provar que foi necessariamente prejudicado, mas
Claro que existem, obviamente, várias variações, né, nisso que eu estou dizendo, mas, a princípio, quem tem que provar que não prejudicou o consumidor é a empresa que prestou o serviço, né? Então, nesse sentido, é uma forma na relação de consumo, onde se entende que, da mesma forma em relação ao direito trabalhista, o consumidor é o lado mais fraco, né, da relação de consumo. Então, cabe a outro lado, a outra parte, provar que não houve prejuízo, provar que não aconteceu aquilo que está sendo pleiteado, né? Isso é uma forma também de garantir ali os direitos, né, do consumidor. E a adequação eficaz da prestação de serviços públicos, né? Então, é direito do cidadão acesso, né? Se a gente for pegar, nós vamos falar disso mais adiante também, né? Sobre a questão do SUS, né? Está lá entre um dos princípios do SUS, mas é direito na relação do ponto de vista da relação de consumo, o acesso a uma prestação de serviço público adequada, eficaz, né? Então, todo paciente, todo cidadão tem direito, dentro do âmbito da saúde, a um bom atendimento, a uma boa prestação de serviço, com equipamentos adequados, dentro das normas sanitárias, dentro das questões técnicas, né, adequadas, para que ele possa ter ser bem atendido e receber um bom tratamento dentro do âmbito da saúde. E também a questão da garantia de práticas de crédito responsável, né? O consumidor, ele vai ter direito, né, a acesso a crédito de forma justa, né? A educação financeira e a prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Então, cláusulas abusivas em contratos de prestação de serviço, né, multas e juros abusivos também são vedados, né, dentro da relação de consumo. E quando a gente pensa também dentro do âmbito de prestação de serviço na área da saúde, isso tem um impacto muito grande quando a gente pensa na relação de consumo. E o consumidor tem também direito à preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e concessão de crédito. Então, é um dos direitos, né, do consumidor, a proteção a juros e multas abusivas, por exemplo, de contratos, né, onde você vai ter ali um prejuízo à sua sobrevivência. Então, por exemplo, uma prestadora de serviço, ela não pode, por exemplo, fazer uma renegociação de dívida, de contrato, onde isso vai ser muito oneroso para o seu consumidor, né, a ponto de fazer com que a sua própria existência financeira, né, sua própria sobrevivência seja prejudicada. A informação acerca dos preços, produtos por unidade de medida, tal como quilo, litro, metro ou outra unidade, conforme o caso. Aí isso é uma coisa interessante. O consumidor, ele tem direito à informação detalhada da prestação de serviço. Se a gente pegar, por exemplo, dentro da relação de consumo na área da saúde, o nosso consumidor, ele vai ter direito a saber exatamente o que ele está pagando. Então, o tratamento, né, quais são as questões relacionadas àquele preço, né? Então, desde uso, né, de insumos, muitas vezes, né, se for o caso, né, honorários, né, do prestador de serviço. Então, ele tem direito a saber, né, o valor da consulta corretamente e assim por diante. Então, esse é um direito do consumidor, que vai ali também garantir que o consumidor ele não seja muitas vezes enganado, né, pela situação de prestação de serviço. E todos esses direitos, né, que são previstos no Código,
eles não excluem outros, né, que possam existir em outras, na legislação, regulamentos, convenções, né, que sejam colocados também dentro das relações de consumo e das relações dentro do processo da justiça. E uma outra coisa importante também é que quando, por exemplo, tem mais de um autor, né? Ou seja, por exemplo, você tem uma empresa terceirizada que presta serviço para um hospital, por exemplo, e há, por exemplo, uma condenação por dano moral, dano material, tanto a terceirizada quanto a empresa que a contratou são solidárias na sua relação e elas duas responderão, né, sobre essas questões, né, previstas em lei. Ok, pessoal? Então esses são alguns dos nossos direitos básicos, tanto no ponto de vista da relação trabalhista quanto da relação de consumo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.